Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o termostato KT88, né? E basicamente quero falar da configuração e dentro da parte de configuração eu vou detalhar mais a parte das funções F1, F2 e F3, que praticamente não tem muita documentação e não é muito claro o que elas fazem, né? Então essa parte que eu quero destacar. Bom, mas antes disso eu falar um pouquinho aqui da configuração atual. O que ele está fazendo? No caso aqui ele está monitorando a temperatura que dentro desse copo aqui eu tenho umas resistências e tem o sensor dele, tá aqui dentro, ele está indicando a temperatura atual que está naquele conjunto. No caso, o display do meio indica a temperatura atual, que é 32,6 graus. O display da direita indica a temperatura aqui. Essa temperatura aqui ela vai diminuindo. Quando a temperatura aqui ó, chegar a 30 graus, o que ele vai fazer? Ele vai ligar de novo as resistências. Ele vai ligar de novo as resistências, né? Aí a água vai começar a aquecer de novo, né? Aí a temperatura vai começar a subir. E quando a temperatura chegar a 31 graus, o que vai acontecer? Ele vai desligar. Vocês vão observar aqui que a temperatura está em 32,6. Por que está nessa temperatura aqui? Porque acontece o seguinte... Quando a temperatura chega a 31, ele desliga, ok. Ele desliga, porém ainda há um retardo, ainda a água vai esquentando um pouco mais, ainda passa de 31, apesar dele cortar a energia das resistências que estão esquentando aqui a água, ela ainda esquenta um pouquinho a mais. Então ela vai subindo um pouco mais e aqui ela vai começar a cair, né? Ela vai caindo aos poucos, caindo. Quando chegar novamente a 30 graus, aí vai acender aqui a luz do lado esquerdo aqui, né? E para o quê? Para acionar as resistências novamente. Elas vão voltar a aquecer a água. Vai aquecendo, ele vai monitorando. Quando chegar a 31, ele vai desligar. Apesar de desligar, ainda vai aquecer um pouco mais a água. E depois ela vai resfriando e fica nesse ciclo, ou seja, ele vai monitorando a temperatura, ele vai tentando deixar a temperatura sempre dentro do patamar que eu especifico aqui. Mas o mais importante no momento aqui que eu quero comentar é as funções. Quando eu apertar o botão 7 aqui, eu entro na primeira função, é uma função de alternância. O que ela faz? Ela indica os tempos que as resistências vão ficar ligadas e desligadas. Ele entra no modo especial chamado no modo timer. Aqui ele já não trabalha mais como um termostato, e sim como um timer. Então aqui o que ele está indicando? Quando ele está nesse modo, que é o modo F1, ele faz o seguinte. O display da esquerda indica o tempo, né, que as resistências vão estar ligadas. E o da direita, o tempo que elas vão ficar desligadas. Quando eu deixo desse modo, ele fica trabalhando direto assim. Fica 1 minuto, liga as resistências. Depois ele deixa 3 minutos elas desligadas e fica de modo indefinido nesse ciclo, enquanto eu estiver nesse modo. Bom, vamos para o próximo modo, que é o modo F2. O que é o modo F2? O modo F2 é o seguinte, indica o tempo que as resistências vão ficar ligadas. Esse tempo é indicado por horas e minutos. No caso aqui, ele está indicando 2 minutos, ou seja, 2 minutos que as resistências vão ficar ligadas. Quando eu deixo nesse modo aqui, esse tempo de 2 minutos ele vai diminuindo. Vai diminuindo. Quando chegar em 0, o que ele faz? Ele desliga o timer e fica desligado de forma indefinida. O outro modo aqui já é o modo que as resistências vão ficar desligadas, né? Então, o que ele indica aqui? Quando eu deixo nesse modo, significa que as resistências, essas resistências aqui, elas vão ficar desligadas por quanto tempo? 1 hora e 5 minutos. E, passado esse tempo, o que vai acontecer? Ele vai ligar. Depois que ligar, ele vai permanecer ligado. Então, só reforçando, né? Quando ele está nesse modo timer, ele não funciona como termostato. E também, esse tempo que está indicando aqui, ele vai diminuindo, tá? Tá 1 hora e 5, depois vai ficar 1 hora e 4, 1 hora e 3, 1 hora e 2, e vai diminuindo. Quando chegar no 0, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a resistência. Eu coloquei uma lâmpada aqui, que é uma lâmpada piloto, para quê? Para a gente poder monitorar. Aqui, ele já diminuiu o tempo aqui. Para a gente poder monitorar o funcionamento. Cada vez que a lâmpada acende, indica que as resistências vão começar a aquecer. Aqui eu não estou muito focado na parte da ligação elétrica, tá? Porque essa parte ela tem muita documentação.
O que praticamente não tem informação é dessas funções, que são interessantes, né, para alguns casos. Por exemplo, eu quero que as minhas resistências liguem depois de passado 2 horas. Eu consigo configurar isso. Ou quero que elas fiquem ligadas por 30 minutos e depois desliguem. Então, eu posso fazer isso com esse termostato. Ou então, eu quero que fique fazendo alternância. A cada 50 minutos, eu quero que as resistências desliguem. Passado mais 50, elas liguem. Também posso configurar isso nesse dispositivo. Então, é mais uma função que esse termostato tem, tá? Ele é um termostato que você pode trabalhar tanto para aquecimento quanto para resfriamento, né? No caso aqui, deixa eu voltar aqui no modo termostato. Quando eu apertei mais uma vez aqui, ele entrou no modo termostato, ele está trabalhando no modo de controlar aquecimento, né? Quando ele trabalha no modo aquecimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que o valor da esquerda seja menor que o da direita. Aí aqui ele vai controlar aquecimento. Quando eu quero resfriamento, eu inverto esses dois parâmetros. Então, ele pode tanto funcionar para chocadeira, para freezer, né? Tem várias aplicações. Basicamente, ele é o que? Ele é uma chave, ele vê a temperatura e de acordo com a temperatura, se ela chegar num parâmetro que eu indiquei aqui, ele fecha uma chave, essa chave liga ou uma resistência ou um freezer. Então, como eu falei, né, não vou focar muito na ligação, até porque a ligação não está muito legal, né? Meu foco aqui é essa configuração. Por falta de uma documentação bem clara, eu resolvi fazer esse vídeo. Muito obrigado.